Vamos lá, gente. História, sexto ano. Vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre a ascensão de Roma, a sua crise e a sua queda. Para deixar para vocês aí, o livro está baseado nesse vídeo. Livro das páginas 212 a 265. E as atividades abaixo. Deve ter alguma coisa muito especial na água de Roma. De camponeses pobres, eles se transformaram num império que dominou todo o mundo antigo. Quer saber quem foram os romanos e como eles conseguiram tudo isso? Então agora você vai conhecer a história de Roma. César, tudo isso que o sol toca é o nosso império. Tudo isso que o sol toca. Antes de ser isso aí tudo, Roma era só isso aqui, cercados por esses caras aqui e esses caras aqui. Bom para os latinos que negociavam com os dois. Roma era uma cidade aberta, quase não tinha ninguém, então todo lixo que não prestava para eles e para eles, ia para eles. Qual é a sua profissão, senhor? Assassino. Bem-vindo a Roma, senhor. E o senhor? Ladrão. Bem-vindo a Roma, senhor. Roma cresce é a maior cidade cosmopolitana do mundo antigo, mas não era só bagunça, eram filhos de Enéas, não o nosso Enéas, esse Enéas, grego, troiano, que fugiu de Troia depois que o cavalinho de Odisseu arrebentou a cidade. Ele teve dois netos, Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, mas o leite não deve ter feito muito bem para Rômulo, que matou o irmão e criou uma cidade para ele, Roma. Mas a história diz que isso é tudo mentira e que os romanos foram uma mistura de três povos, gregos, etruscos e latinos. Mas quem liga para a história? Qualquer um gostaria de ter sido amamentado por uma loba. Isso foi épico. Rômulo é o primeiro rei de Roma, depois vem mais 6. E sabe todas aquelas invenções romanas legais? Aquedutos, esgoto, Capitólio, pontes, as lutas de gladiadores, o calendário... Então, não eram romanas, eram etruscas. Até o alfabeto latino veio dos etruscos, que veio dos gregos, que veio dos fenícios. Aliás, os últimos 3 reis de Roma eram etruscos. Mas o filho do último rei estupra uma dama romana chamada Lucrécia, os soldados ficam doidos com isso, se revoltam contra o rei, dão um golpe de estado nele, a monarquia romana cai e começa a... Toque, toque. Quem é? A República Romana. No lugar do rei surgem os 2 cônsules, que eram eleitos a cada ano. Eles eram controlados por 300 patrícios, ou seja, os riquinhos de lá. Abaixo de todo mundo estava a plebe e os pobres, que eram quase nada. Mas eles eram soldados, e soldados assustam quem é frouxo. Então o governo cria o tribuno da plebe e dão até poder de veto para os caras. Com as primeiras leis romanas, eles se tornam cidadãos iguais aos ricos. Todo mundo fica feliz, unido e criam o SPQR, que parece um palavrão, mas é o Senatus Populusque Romanus, traduzindo para o bom e velho português, o Senado e o povo romano. Roma quer crescer e para crescer ela precisa de soldados. Ela arruma soldados, Roma cresce, expulsa os gregos da Itália, derrotam outra invasão dos gregos e agora isso tudo é Roma. Mas Roma quer mais, Roma quer o Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo é de Cartago. Cartago não gosta de Roma, Roma não gosta de Cartago. Seus púnicos. Xingam os romanos. Começam as guerras púnicas, os romanos vencem, derrotam o grande Aníbal, os púnicos perdem. Roma domina o Mediterrâneo e Cartago não domina mais nada. Agora Roma quer a Grécia. Chegam aqui Corinto, quebram os coríntios e dominam a Grécia. Que templo legal, mano. Copia, dizem os romanos. Quem é esse aí? Ele se chama Poseidon, senhor. Copia e muda o nome. E esse aqui? Homero, senhor. Chama alguém para ser ele também. Virgílio! Agora todo mundo queria ser romano e todo mundo podia ser romano. Mas os pobres continuavam ferrados e os ricos continuavam ferrando os pobres. Caio Mário, o general romano, promete liberdade e grana aos pobres. Chega, ele diz. Chega! Os pobres dizem. Começa um século de guerras civis romanas. Na última guerra civil, 2 caras brigam por Roma. Pompeu Magno e Júlio César. Magno conquista um monte de coisas, Júlio César conquista um monte de coisas. Bom para Roma. Júlio César conquista Magno e pega tudo dele. Ele também pega Cleópatra e deixa a mulher mandando no Egito. Volta para Roma cheio de marra. Queria ser imperador e mandar em todo mundo, mas matam um cara que deixou um neto. Ele, Gaius Octavius Turinus, mais conhecido como Augusto.
Ele derrota seu último rival, Marco Antônio, que resolve se matar junto com sua amante Cleópatra. Agora Roma tinha um imperador absoluto, e assim nasce o Império Romano com a dinastia Júlio-Claudiana e o século de Augusto. Mas Augusto era esperto, não queria treta com os assassinos republicanos que mataram seu avô, então ele resolve se chamar humildemente de Príncipe Senatus, ou Príncipe Senador. Ele fica de boa, os republicanos ficam de boa, todo o Império Romano fica de boa, e a gente chama esse período de Pax Romana. Essa foi a era de ouro do Império Romano. Construções por todo lado, literatura e as artes atingem seu clímax. Construções de templos, anfiteatros. O negócio estava tão bom por lá que os imperadores eram adorados como deuses e tinham até templos para eles. O povo adorava os caras. O título de imperador passava de pai para filho e aí a bagunça começa. Calígula transformou o cavalo dele em cônsul, Cláudio foi envenenado pela mulher dele, Agripina, porque ela tinha um filho com outro cara e queria que o moleque fosse imperador. E esse moleque era... Nero. Nero mata a mãe, mata os apóstolos Pedro e Paulo, coloca fogo em Roma, diz que foram os cristãos, mata mais cristãos e se mata no final. Mesmo assim, o Império crescia. Se fosse hoje, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, Suíça, Áustria, Romênia, Egito, Marrocos, Turquia, Israel, Tunísia, tudo isso era Roma. Em 69 AD, uma nova dinastia surge, a dinastia Flaviana. O primeiro, Flávio Vespasiano, e seu filho Tito viram o terror dos judeus, matando milhares deles e destruindo tudo no cerco de Jerusalém em 70 AD. O povo quer sangue. Tito cria o Coliseu e dá sangue ao povo. Matam mais cristãos. Em 79 AD, o vulcão Vesúvio destrói Pompeia e uma praga mata quase metade dos romanos. Mas uma nova dinastia surge e coloca ordem na bagunça, a dinastia Nerva-Antonina. Dessa vez os caras eram bonzinhos. Trajano era o melhor deles. Fez estradas, conectou o império todo. Adriano veio depois dele, outro mito. Fortaleceu as fronteiras do império, construiu essa coisa linda aqui, o Panteão Romano. O último deles foi Marco Aurélio. Era filósofo nas horas vagas e escreveu sua obra Meditações durante as batalhas. Mas ele teve um filhinho cômodo que só fez cagada. Queria ser gladiador, não imperador. Matou e morreu no Coliseu. Era o fim da Pax Romana e o começo do fim para Roma. Durante 100 anos, vários imperadores tentaram acabar com o caos. Em 300 AD, Diocleciano conseguiu restaurar o império, dividindo ele em 4 partes. A chamada tetrarquia, com 4 governadores, mas ele próprio não aguentou a pressão, largou tudo e resolveu plantar alface. Sério, jovens. Agora os governadores brigavam para ver quem seria o novo imperador. Constantino vence, acha que Jesus ajudou ele, liberta os cristãos, deixa eles construírem igrejas. Ele cria a nova capital do Império Romano aqui, Constantinopla. Teodósio I queria ser cristão e queria que todo mundo fosse cristão. O cristianismo vira a religião oficial do Império, os templos antigos caem, Teodósio cai e o Império Romano cai. Seus filhos dividem o Império no meio. O Império Bizantino no leste viveria ainda por 11 séculos. Mas o Império Romano do Ocidente cairia nas mãos dos... Toque, toque. Quem é? Os bárbaros. E o Império Romano já era. Mas seu legado de erros e acertos será lembrado e essa história será sempre contada, porque Roma é legal e a gente ama Roma. E jovens, chegou a hora do bônus AD. A expectativa de vida dos romanos era de 20 a 30 anos de idade. Então, se você tem uns 25 anos, é fã do Império Romano e queria muito viver lá, lembre que você já estaria morto ou quase morrendo agora. Os romanos tinham um deus da flatulência, Creptus, que era invocado quando alguém tinha dificuldades em peidar ou uma diarreia destruidora. O Coliseu de Roma era inundado com águas dos rios para a realização de batalhas navais. Essas batalhas eram os eventos mais importantes, mais famosos até que as lutas dos gladiadores. E é isso aí, jovens. Espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí. Até mais, se cuida e abraço. Falando de Roma, como era a sociedade romana? Então, Roma foi povoada por pastores nômades, há mais de 1000 anos antes de Cristo, vejam só. E a sociedade romana era dividida por patrícios, plebeus, escravos e clientes, que está no texto ao lado. Então, quem eram os patrícios? Foram os fundadores de Roma, seus descendentes e seus descendentes, os maiores proprietários das terras. Então, automaticamente, quem tem o maior comando das terras eram os aristocratas e, por coincidência, os nobres, tá?
Os plebeus eram homens livres que não possuíam direitos políticos, quer dizer, eles não podiam votar para saber quem é que ia mandar lá no Senado, e eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Quem eram os clientes? Eram os dependentes dos patrícios, quer dizer, da nobreza, que eles davam proteção, trabalho em troca de seus serviços e votos nas eleições. Então, os clientes também votavam, mas os plebeus não. E os escravos? Os escravos mesmo que não podiam votar, tá bom? E quem eram os escravos? Eram os prisioneiros de guerra. Então, cada povo que Roma conquistava, os seus prisioneiros, tá? E seus descendentes, a sua família, eram deixados como escravos. Ou até mesmo os plebeus, tá bom? Que pregavam empréstimo com aristocratas. Se eles não pagassem na data, a família também, ou eles se tornavam escravos, tá? Então, esse sistema de escravidão a gente vê desde o início da formação. Então, como foi o período das dinastias, tá, de Roma? Então, a monarquia começou em 753 a.C. até 509. Tem o mito da fundação mitológica de Roma, falando sobre Rômulo e Remo, os dois irmãos gêmeos, que nós vamos ver já esse mito um pouco mais à frente. Vamos falar que os poderes eram divididos entre o rei e o Senado. O Senado era onde faziam as leis, tá bom? E o rei tinha que cumprir as leis. E a sociedade, que era dividida entre patrícios, clientes, plebeus e escravos, que nós vimos no bloco anterior. E a República, de 509 a.C. até 27 a.C., era divididos em dois consores, que a gente tem aquela modelo de Esparta, onde tinham dois reis, né, nessa parte, só que aqui são consoles, então é tipo como um presidenciável, um parlamentarismo, tá bom? E que tem duas pessoas que governam. Então, automaticamente nessa época teve a revolta dos plebeus, porque eles não tinham direito à votação que nem os patrícios, né? Teve a parte também do expansionismo, porque Roma abriu território, então ela desbravou território, invadiu povos, ganhou as guerras, as batalhas, então suas terras aumentaram. Teve a parte das guerras púnicas, onde eles tinham que travar batalhas contra o povo bárbaro, né? Que a gente sabe que bárbaro são pessoas que não têm a mesma cultura que a gente. Então, em Roma, o povo que não tinha a mesma cultura que eles eram chamados de bárbaros. E a consequência do expansionismo, que foi dificuldades administrativas, porque a terra se tornou grande demais, os povos bárbaros continuavam invadindo essas pequenas terras, então os clientes que tomavam conta dessas terras constantemente eram invadidos. Teve um enriquecimento muito grande dos patrícios nessa época, tá? Por quê? E teve muitos escravos, porque a partir do momento que Roma consegue o mando dessas terras, todas as pessoas são obrigadas a ser escravos. E com esse fato de ter os escravos, por que eles iriam pagar os clientes para tomarem conta da terra para serem seus serviçais? Então, o nível de dificuldade, o empobrecimento da população aumentou, enquanto os patrícios ficavam cada vez mais ricos. Por quê? Trabalho escravo não é pago. Então, quando eu não pago o trabalho, e eu troco por uma pessoa que trabalhava nas minhas terras, né? Essa pessoa começa a passar por dificuldade e os grandes centros romanos ficaram com muitas pessoas abaixo da linha da pobreza, e isso começou a dar um baque na República, tá? Então, essa crise da República foi o que gerou o Império. Então, na República foi dividida para os principais comandantes tomarem conta dos territórios de Roma, para poder justamente fortificar as fronteiras para não ter invasões, mas com essa fortificando a fronteira, vocês vão ver no próximo bloco, nós vamos ver que a romanização aumentou. E o que eles faziam com esse povo que estava nas ruas? A gente fala que é pão e circo. Então, vamos distribuir trigo para eles fazerem pães, né? E vamos distribuir... O que era circo? Era diversão. Então, nessa época, eles usavam o Coliseu, né, para batalhas,
para aquelas disputas de carroças, de corridas, gladiadores brigando, e até mesmo a gente vai ver que teve perseguições ao povo cristão, em que eles colocavam o povo cristão dentro dessas arenas para serem comidos por leões. Vou postar um pouco mais à frente. Os monumentos grandiosos, que a gente vai ver no próximo bloco, e a popularidade de Roma aumentou-se muito, porque era um império muito grande, que durou-se muitos anos, né? E esse império, ele deu bons frutos. Então, Roma realmente foi um grande império. Com o advento da República, Roma conquistou totalmente a Grécia, né? Então, foi a união dos povos que formaram o povo romano. E vocês podem ver na foto acima aí, tá falando sobre o exército romano, como eles eram impiedosos e imbatíveis. Então, a legião romana vem do latim legio, que era a maior unidade militar do exército romano, contando com mais de 3.000 homens, né? Chamados os legionários. Em suas fileiras no início da era republicana, chegando posteriormente a ter mais de 5.200 soldados no período do Império, consistido em centúrias como uma unidade básica. Então, assim, olha como é que eles formavam os batalhões de guerra. Então, sim, eles eram muito potentes nessa época. Roma cresceu porque ela se apropriava da cultura de outros povos que ela dominava. Então, uma das coisas que Roma fez foi se apropriar também da religião grega, sendo que eles não colocaram com o mesmo nome, mas vamos reparar, olha como é que era a religião grega, né? Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Afrodite, e Roma tinha também os mesmos deuses, só que com nomes diferentes. Tinha Vulcano, Vesta, Marte, Júpiter, né? E você pode ver que cada um deles, embora a aparência seja diferente, os poderes são iguais. Ó, Júpiter, Zeus, significa o pai dos deuses, né? A função dele. Juno e Hera era esposa do deus do casamento. Então, assim, você vai vendo que a apropriação de Roma era tanto na religião quanto na cultura. Então, tudo que era de bom dos outros povos dominados, eles se tomavam para si também. Então, por isso que o Império Romano tomou essa proporção enorme. A formação da Roma Antiga, nós podemos ver aí as ruínas do Fórum Romano, onde eram os principais centros da cidade de Roma, né? No Império da República, lá ocorriam discursos públicos, votações, assembleias, celebrações e festejos, além de ser importante centro comercial. Roma deixa uma herança cultural imensa para todo o mundo de hoje, né? Tanto no cristianismo, porque primeiro eles começaram a perseguir os cristãos, mas depois a religião cristã foi se tornada a única religião oficial do Estado. Eles começaram a ser monoteístas, porque antigamente você pode ver nos slides anteriores, nós vimos vários deuses que eles tinham, mas com o advento da Igreja Católica, com a criação da Igreja Católica, era um único Deus só. Teve a resistência da crise do Império e a difusão do Ocidente, então ela foi difundida. No direito, né, na nossa legislação, é a base ciência da jurídica do Ocidente, tá? Jus natali, que é direito natural, compreendido de filosofia jurídica. Jus gentium, né, que é o direito de gentes, leis comuns a todos os habitantes do Império. E jus civili, direito civil de leis aplicáveis aos cidadãos de Roma. Também na arte, eles participaram com a gente na pintura e escultura, que teve influência grega. Tá? A arquitetura teve um luxo e grandiosidade, olha, os fóruns, os coliseus, que nós vamos estudar. As obras públicas, foi circos, termas, aquedutos. Então, essa parte, Roma teve um grande avanço, né, na parte de obras públicas, levando água para as cidades. Do latim, que vem a nossa língua, tá? A raiz da nossa língua. Então, do italiano, do português, do espanhol e do francês. E as letras, né? Na parte da literatura, que nós vemos Virgílio,
e Tito Livio. Se eu puder colocar no mesmo patamar, seria Virgílio como se fosse Homero e Eneida como se fosse a obra de Virgílio, tá bom? Contando a história de Roma. Então vamos lá, como começou essa história toda, como Roma foi fundada? Então reza a lenda, tá? A história de Roma antiga é fascinante em função de cultura desenvolvida e dos avanços conseguidos por essa civilização. De uma pequena cidade tornou-se um dos maiores impérios da antiguidade. Dos romanos herdamos uma série de características culturais. O direito romano até os dias de hoje está presente na cultura ocidental, assim como o latim, que deu origem à língua portuguesa, francesa, italiana e espanhol. Vamos lá, a lenda da fundação de Roma. Vamos ver de onde vêm essas origens dessas lendas. 3 lendas conhecidas envolveram a fundação de Roma, a de Enéas e a dos irmãos Rômulo e Remo. Enéas foi um troiano que conseguiu fugir para uma península itálica com outros troianos e se envolveu com os latinos. Um de seus filhos teria fundado Alba Longa e outro teria tornado rei dos latinos. Tem a outra, né? A outra lenda, que seria Rômulo e Remo, que teriam sido filhos gêmeos de Marte, que foram cuidados por uma loba quando abandonados à margem do rio Tibre. Mais tarde, já adultos, mataram o usurpador do trono latino e fundaram uma nova cidade, Roma. Porém, ao divergirem sobre a fundação da cidade, Rômulo matou Remo. E tem na lenda do rapto das Sabinas, que os romanos teriam roubado as mulheres dos sabinos por não existirem mulheres em Roma. As próprias mulheres evitaram a guerra entre os romanos e os sabinos ao apoiar os primeiros, né, nessa parte. Então, assim, reza a lenda desses 3, mas a mais famosa é de Rômulo e Remo e que foram criados pela loba, tá bom? Então, vamos lá, decifrando as lendas. Tanto a lenda de Enéas como a de Rômulo e Remo foram registradas por um poeta e um historiador chamado Virgílio e Tito Livio, respectivamente, no final do século I a.C. As lendas demonstraram muito mais do que reflexos da história romana no período em que foram registradas do que a essência original dos tempos de fundação de Roma. Pelas lendas, é possível perceber uma forte influência da cultura grega sobre a cultura romana, que se confirma a história dos 2 povos. Por isso, muitas vezes nos referimos à cultura como greco-romana, Grécia e Roma. Estudos arqueológicos apontam que a região de Roma, por volta do século 8 a.C., era habitada por camponeses, sendo também um ponto de convergência entre os pastores latinos e os comerciantes sabinos e etruscos. Provavelmente, Roma originou-se da fixação dos pastores latinos nas margens do rio Tibre, que pouco a pouco foram influenciados pelas cidades etruscas ao norte e pelas colônias gregas ao sul da Península Ibérica da Itália. Vamos começar agora sobre o período monárquico. Aí nós vimos que começou com Rômulo e Remo e um matando o outro para poder ter o poder. Então, tradicionalmente, considera-se que Roma foi fundada em 21 de abril de 1753 a.C. e foi governada por 7 reis, 4 sabinos e 3 etruscos. Quer dizer, eles dividiram o reinado entre 2 cidades. Os etruscos eram um povo que habitava no norte da Península Itálica e eram excelentes arquitetos e artistas habilidosos. Suas cidades eram organizadas com muralhas e obras públicas. Porém, a partir do século 7 a.C., eles foram enfraquecidos por conflitos contra celtas, gregos e os próprios romanos, perdendo o domínio político sobre sua península. A organização político-social da monarquia romana estava da seguinte forma. O rei, a figura mais alta, concentrava o poder político-religioso e comandava a justiça. Então, o rei tinha poder político e religioso e comandava a justiça. Os patrícios eram os aristocratas romanos, formados por grandes proprietários de terra. Os plebeus representavam a massa dos cidadãos romanos, formada por pequenos proprietários de terras e artesãos e comerciantes. Os escravos, apesar de poucos e numerosos, no período monárquico, eram prisioneiros de guerra ou escravos por dívidas. A fundação da República. Vamos lá agora como é que foi a fundação da República.
Roma tornou-se uma república em 1509 a.C., quando os patrícios derrubaram o último rei etrusco. Para evitar a concentração do poder, era exercido pelo Senado e formado pelos patrícios, havia 2 cônsules, também de origem patrícia, que comandavam o exército e tinham poder para criar leis. E os plebeus não participavam na vida pública de Roma. Eram proibidos de se casarem com mulheres patrícias e eram obrigados a pagar imposto. Muitas vezes, tornavam-se escravos por dívidas e raramente conseguiam um julgamento justo, já que eram os patrícios que controlavam as leis. A sociedade romana era dividida assim: os patrícios, os mais ricos, possuem gados e terras. Os plebeus, a maioria da população, e não possuíam direitos políticos. Os clientes eram servidores ou protegidos pelos nobres. E quem eram os escravos? Adquiridos por conta de dívidas ou por conta das guerras. Então, aí está dividida a sociedade romana. Na República, os grupos sociais eram divididos entre patrícios, que significavam governantes, aristocratas e generais, tá? E os plebeus, quem era? Camponeses, artesãos e comerciantes. Então, os plebeus começaram a lutar pelos seus direitos, tá? E nessa parte dos seus direitos, eles começaram a criar a Lei das 12 Tábuas e o Tribuno da Plebe, aonde eles tiveram também direitos a votos, tá? E a regalias que alguns patrícios tinham. E as instituições formadas na República? Tinha as assembleias, onde votavam as leis e elegiam os magistrados. E os magistrados, eles tinham que governar a cidade. Tinha o Senado, o que o Senado fazia? Tinha política exterior, quer dizer, tratava com povos exterior, tinha política econômica, tratava assim, da economia de Roma e ratificava as leis. Eles iam lá e faziam as leis para poder o povo poder cumprir. Então, como é que veio a crise da República? Uma nova realidade sendo administrada por instituições e conceitos ultrapassados. Então, olha só, tinha o Senado, tinha os patrícios, os cavaleiros, aí o Senado instituiu os generais, porque os generais, com essa crise entre plebeus e escravos, o excesso de escravos, os cavaleiros que tinham que dar a vida, e para isso eles também recebiam da nobreza o cuidado das famílias, né? Foi instituído os generais para cuidar justamente das divisões, né, entre as terras de Roma e os seus invasores. Então, os conflitos entre patrícios e plebeus. Vamos ver o que aconteceu. Em 1494 a 297 a.C., ocorreram muitos conflitos entre patrícios e plebeus. Os plebeus reivindicaram maior participação política e tratamentos mais igualitários em relação aos patrícios. Para forçar mudanças, os plebeus se organizaram e recusaram a servir o exército, porque quem era o maior número? Os plebeus. Quem é que ia para o exército lutar e morrer? Os plebeus. Então, eles se recusaram a servir o exército e a pagar os impostos e promoveram as saídas em massa da cidade. Então, eles falaram assim, olha, nós não vamos mais colaborar com nada da cidade. E eles foram para o monte, né? Então, Roma estava em constante guerra e dependia também dos impostos pagos pelos plebeus. E eles não queriam pagar impostos, estavam saindo da cidade. Sendo assim, os patrícios tiveram que ceder. Sem mão de obra e sem imposto, não há nação que sobreviva. Apesar das várias conquistas da plebe, o poder em Roma nunca deixou de ser exercido pelos patrícios, que continuavam a controlar o Senado. E na República Romana, e os conflitos entre patrícios e plebeus marcaram o afastamento entre a política e a religião, e o nascimento de um código jurídico que influencia muitos países ocidentais até hoje, como nós, né? Então, vamos lá. Os plebeus conquistaram o direito de formar assembleias e eleger representantes nos senados, chamados tribunos da plebe, em 494 a.C. Em 450 a.C., as leis romanas passam a ser escritas nas chamadas Leis das 12 Tábuas. Parece até as leis dos 10 mandamentos, né? Mas você vê que tem um quê de história nisso, que eles vão se adaptando. No século V a.C., conseguiram a fim
o fim da proibição do casamento entre plebeus e patrícios e o fim da escravidão por dívidas conquistadas, também com o direito de chegarem ao poder e aos mais altos cargos. Então, olha só o direito que os plebeus conseguiram chegar. Então, em 287, promulgaram a Lex Hortensia, que permitia a definição de leis por meio de plebiscitos políticos, jurídicos e religiosos. Então, tinha um projeto de lei aonde a plebe e os patrícios e os clientes poderiam votar. No século III a.C., o número de tribunos da plebe aumentou ao longo do tempo, chegando a 10 tribunos. Então, assim, conforme a sociedade crescia, o número de tribunas, né? Vamos supor, aqui seria câmara, aqui seria Senado. E como a cidade de Roma crescia, então, como cada estado tem os seus deputados, lá também tinha os seus tribunos. E vamos lá, a ascensão dos generais, tá bom? E demos início ao primeiro triunvirato. Então foram escolhidos Pompeu, Marco Crasso e Júlio César para tomar conta das fronteiras, tá bom? De Roma. Marco Crasso morre em guerra no Oriente, tá? E através de uma guerra civil, Júlio César derrota as pretensões de Pompeu. Então, Pompeu queria tomar Roma praticamente para si. E Júlio César derrota. Numa guerra civil significa guerra entre o próprio povo. Então, Júlio César sobe ao poder, né? E ele vira um ditador perpétuo. Então, o primeiro imperador, com o poder de legislar e escolher o Senado. Então, automaticamente, não teria mais o tribuno da plebe, não teria mais o tribuno com os patrícios, porque quem comandava tudo era Júlio César. Então, ele construiu obras públicas como biblioteca, templos e praças, concessão de cidadania romana para estrangeiros, conquista de Cartago no norte da África. Foi uma importante conquista, tá? Com resultado no domínio romano nas rotas do mar Mediterrâneo. Então, eles começaram as rotas comerciais começaram a passar tudo por Roma. Então, e foi assassinado a mando do Senado devido à sua centralização política e reformas mais populares. Então, como ele fazia reformas mais a ver com o povo, olhando o que o povo estava passando, automaticamente os aristocratas, né, os nobres, não gostaram. Então, foi assassinado a mando dos aristocratas. E veio em seguida o segundo triunvirato. Quem foi os três generais depois? Lépido, Marco Antônio e Caio Otávio, que é filho adotivo de Júlio César. Olha só. Cada membro se responsabilizava por um território. Lépido controlava a África, Marco Antônio o Oriente e Caio Otávio administrava o Ocidente. Lépido perde os seus poderes em meio aos interesses políticos, ele perde os seus poderes. E Caio Otávio derrota Marco Antônio na Guerra de Áxio, que se suicidou com sua esposa Cleópatra, rainha do Egito. Então, vocês podem ver que outra guerra civil, né? Eles lutando contra eles próprios para poder assumir o poder. E Caio Otávio se torna imperador, levando o título de Otávio Augusto, o Divino, colocando fim à República em Roma e começando o Império Romano. Então, vamos lá. O que aconteceu? O que é o primeiro triunvirato? Vamos entender o que é isso. O primeiro triunvirato foi um acordo realizado informalmente por Júlio César, Crasso e Pompeu, 60 anos antes de Cristo, e eles se uniram para tentar controlar a política romana e usar isso em benefício próprio. Esse acordo se deu em um contexto de grande agitação política em Roma, né? O número de escravos aumentando, a plebe também não querendo ir para o exército e não tendo o direito de optar junto com o Senado, porque era só os patrícios que poderiam. Então, esse primeiro triunvirato veio por causa disso. E o que foi o segundo triunvirato? Então, com a morte de Júlio César, o segundo triunvirato foi um acordo político que colocou Marco Antônio, Otávio e Lépido para governar a República Romana. Então, encerrou-se com a coroação de Otávio Augusto como imperador. Então, o primeiro imperador, Otávio Augusto. Segundo triunvirato, ficou marcado pela inimizade entre Otávio Augusto e Marco Antônio.
Quem foi Júlio César? Júlio César é considerado por alguns historiadores como o primeiro imperador de Roma, já que este representou a quebra do modelo republicano, tirando a centralização dos poderes da mão do Senado. Então, assim, em algumas histórias diz que ser Júlio César, em outras histórias diz ser seu sobrinho, Otávio Augusto. E com isso, com a chegada dos imperadores, há uma verdadeira paz reina entre os plebeus e os patrícios. Será? Vamos dar uma olhada nisso. A paz romana foi Pax Romana foi uma época da história romana marcada por uma aparente paz e prosperidade, durante a transição do período republicano para o período imperial, que trouxe a estabilidade ao Império Romano e garantiu a autoridade de Roma sobre suas províncias. A expressão Pax Romana é originada do idioma oficial do Império Romano, o latim, que significa paz romana. A política de Pax Romana foi aplicada em todo o Império. Essa política foi iniciada com a coroação de Augusto César, em 27 a.C., evento que encerrou o período da República. Os últimos anos dessa república foram marcados por grande instabilidade, por guerras civis dividindo o império, conspirações políticas que resultaram em inúmeros assassinatos de senadores, rebeliões de provinciais e de escravos, a abalar a ordem e etc. Vamos lá, a cronologia do império. Então, o primeiro triunvirato, Pompeu, Crasso e Júlio César. Veio a ditadura de Júlio César, o assassinato de Júlio César. Segundo triunvirato, Marco Antônio, Otávio e Léptio, tá? Com a morte de Marco Antônio, Otávio Augusto centraliza o poder. Então, vamos lá. O início do Império Grego, a gente vê lá que veio Alexandre o Grande, que comandou grande parte, né, das invasões da Macedônia, da Grécia, tá bom? Teve Ptolomeu, que conquista Jerusalém, Antíoco IV, que saqueia o Templo de Jerusalém. Então, em 166 a.C., olha, teve a revolta dos Macabeus. Em 63 a.C., as tropas de Pompeu invadem a Palestina, dão início ao domínio romano na região. Em 33 a.C., teve o grande governo de Herodes, o Grande da Palestina, apesar da perseguição dos judeus e a reforma do templo para minimizar sua imagem para os judeus. Teve o martírio de Jesus, o martírio em Jerusalém, após o apóstolo Tiago o Maior. E em 400 a.C., morre o Júlio César, ok? Então, nós vamos vendo aí que teve o início, tá, dos imperadores. Aí teve Tibério, teve Calígula, Cláudio Imperador, teve o Vespasiano, teve Nero, que são dos principais imperadores que nós vamos ver. Tá? Aí teve Tito Imperador, Dominiciano, que foi colocado como imperador também. E chega-se a Constantino, que fundou Constantinopla. Constantino foi o primeiro imperador cristão, tá? Então, até 312 depois de Cristo, os cristãos eram perseguidos pelos romanos. Por quê? Porque o imperador falava que ele era Deus. Então, só podia adorar a ele, tá? E aos deuses que nós vimos antes, né? Netuno, Marte. E quando chega aqui, na parte que os pobres plebeus que viviam lá e a população ia chegando com fome e os clientes eram substituídos pelos escravos e a população aumentou e muito, eles começaram a seguir a Cristo, porque falavam que Jesus Cristo era o refrigério deles e que eles achavam que Cristo, eles orando a Cristo, ia amenizar os problemas que eles tinham. Então, isso, quando você tem uma outra pessoa em que o povo adora, um outro Deus que o povo adora, o poder do imperador é descentralizado. E com isso, o que eles fizeram? Não, nós temos os nossos deuses e esse Deus aí chamado Cristo não é Deus. Então, quem pegasse adorando a ele era perseguido. Por isso que teve a perseguição
do povo cristão até 312 a.C., 312 depois de Cristo, e quando Constantino, o imperador Constantino, advém ao poder, ele se converte ao cristianismo e decreta que cessem as perseguições e que agora, por diante, só teria que ter uma religião, que era o cristianismo. Então, quem era das outras religiões eram pegos fazendo rituais de outras religiões e começaram a ser perseguidos. Então, nessa parte aí dessas perseguição entre o povo cristão, né, o próprio povo romano que se tornou cristão, por que Nero colocou fogo em Roma? A teoria que põe a culpa em Nero parte da seguinte ideia, que ele queria fazer uma grande reforma urbana na cidade, pondo os bairros inteiros abaixo para erguer a construção mais moderna. Aí, para apressar essa repaginação na metrópole, Nero teria mandado tascar fogo geral. Mas quem ele culpou? Os cristãos. A perseguição aí continuou. Falamos de guerras púnicas lá na frente. Vamos ver o que significa guerras púnicas? Então, vamos lá. No século III a.C., os romanos já haviam unificado toda a Península Itálica sob seu domínio. Porém, na ilha de Cilícia, expandiu-se o controle dos cartagineses, tá? Que foi a ilha de Cartago. Então, Cartago era uma sociedade de origem fenícia que havia se estabelecido um vasto império sobre o norte da África, sobre o sul da Península Ibérica e parte da Cilícia. E tinha uma poderosa frota que controlava o comércio mediterrâneo. Comércio, dinheiro, renda, mar. Então, se eu tomar, eu fico com mais poder. Então, as 3 guerras contra Cartago, se fala, foram as guerras púnicas, tá ok? Então, a primeira guerra púnica, iniciada pelos romanos temerosos da ameaça de cartagineses na Cilícia, terminou com um acordo de paz, após muitas perdas de tropas e navios de ambos os lados. Então, todos os lados perderam. Segunda guerra, iniciada pelos cartaginenses, tá? A primeira pelos romanos, a segunda pelos cartaginenses, que após a expansão de seus territórios na Península Ibérica, liderados pelo general Aníbal, após terem avançado sobre a Península Itálica, os cartaginenses foram obrigados a voltar a Cartago, a fim de defender sua cidade, invadida pelos romanos. Então, pega de surpresa, Cartago não conseguiu se defender, e mesmo com o retorno das tropas de Aníbal sendo vencida por Roma. E teve a terceira Guerra Púnica, que novamente iniciada pelos romanos, com o intuito de destruir definitivamente Cartago e impedir qualquer reação. Os cartagineses foram escravizados e as cidades completamente destruídas. As conquistas romanas da Macedônia aconteceram da seguinte maneira. Os macedônios apoiaram os cartaginenses durante a Segunda Guerra Púnica. O que aconteceu? Levando os romanos a confrontá-los militarmente. Então, partiu Roma para a Macedônia. Então, os romanos aproveitaram a insatisfação de muitas cidades gregas e estimularam as revoltas e insurreições contra os macedônios. Em 148 a.C., os romanos derrotaram definitivamente os macedônios e as cidades gregas passaram a fazer parte das possessões romanas. Com a ampliação do poder sobre o mar Mediterrâneo e as conquistas das cidades gregas, os romanos passaram a ter forte influência da cultura grega. Sábios gregos que foram para Roma colocaram os conquistadores em contato com a produção e cultural da grega, né? E muitas obras de arte e biblioteca foram transferidas para Roma. Então, os romanos tiveram contato com o teatro, com a comédia, após a conquista da Macedônia e o domínio sobre a Grécia, nesse mosaico romano do século I a.C. Uma consequência dessas conquistas. A gente viu lá sobre a satisfação dos plebeus, né? Dos clientes também. Então, vamos ver o que aconteceu. Uma compilação. Vamos ver. A ampliação das conquistas romanas trouxe não só a incorporação de novos territórios, mas também de novas realidades socioculturais. Isso porque os romanos não escravizavam todos os povos conquistados, chegando a estender a cidadania romana para alguns dos conquistados. O número de escravos aumentou muito e eles eram tratados como propriedades e utilizados para diversas funções, como nos serviços domésticos, na mineração e principalmente na agricultura. Os patrícios, grandes proprietários de terras, compravam muitos escravos para cultivarem suas terras e acabando se tornando essenciais para a produção.
Com a propagação dos latifúndios, pequenos proprietários, que por muitas vezes serviam ao exército por anos e quando retornavam não tinham condições de reconstruir suas propriedades, vendiam suas terras a preços baixos para os patrícios e se dirigiam às cidades, especialmente Roma. Essa massa de plebeus vinda do campo era chamada de ploretários, pois tinha apenas seus filhos como plore, tá? Ploretários, você e sua plore, para contribuir na cidade. O sistema escravista tornou-se essencial para a economia romana, que transformou a guerra em um importante fator de abastecimento de escravos para Roma, sendo que, como toda as pessoas não são escravas por livre e espontânea vontade. Elas não são escravizadas por livre e espontânea vontade. Então, o modelo escravagista e os latifúndios começaram a causar problemas sociais em Roma. O Estado de Roma teve que enfrentar revoltas de escravos e pressões por reforma agrária. Uma enorme massa de escravos, muitos conseguiam se organizar e se rebelar contra os proprietários. A mais famosa revolta foi liderada por Espartaco, que é um escravo de Trácia que chegou a servir o exército romano antes de ser vendido como escravo. Espartaco reuniu um grande número de escravos fugitivos próximos ao Monte de Vesúvio e passaram a combater as tropas romanas por sua liberdade. Depois de quase 2 anos de resistência, foram vencidos por uma força de 8 legiões romanas. Nós vimos lá que legiões poderiam ter até 5.200 soldados. Imagina 8 legiões. Nas cidades de massas plebeus, marginalizadas e sem trabalho, colocou a necessidade de redistribuição de terras concentrada nas mãos dos patrícios. Então, temos que fazer uma reforma agrária aí, porque os plebeus estão marginalizados, estão vivendo nas ruas e está tendo uma dificuldade nessa estabilização. Então, Tibério Craco foi um tribuno da plebe que propôs, em 131 a.C., um projeto de reforma agrária, baseado em uma antiga lei romana que impedia a concentração de latifúndios e de terras públicas. Por se opor aos interesses da maioria dos senados, os eupátridas e os latifundiários, Tibério foi assassinado com seus partidários. Então, todo mundo que estava do lado de Tibério se deu mal. Anos mais tarde, o irmão mais novo de Tibério, Caio Craco, propôs novamente o projeto de reforma agrária. Novamente, os senadores se opuseram, gerando uma guerra civil em Roma, que acabou em muitas mortes entre plebeus e revoltosos. Vamos ver quem foi Nero. Tibérius Cláudio Nero César, romano, Roma, de 16 de novembro de 42 a.C. Então, e a 16 de março depois de Cristo, foi a época que ele viveu. Foi o segundo imperador de Roma, do ano 14 até sua morte. Pertenceu à dinastia de Júlio Claudiana e foi sucessor de seu padrasto Augusto César. Tibério, na forma aportuguesada de seu nome, veio da família Claudini, da aristocracia romana, que era filho do magistrado Tibério Cláudio Nero e Lívia Drusila. Sua mãe separou-se do pai quando ele e o irmão Drauzio eram bastante jovens, para se casar com o imperador Augusto. Tibério foi educado para a carreira militar e fez brilhantes campanhas panônica e dalmácia, que lhes garantiu apoio e popularidade. E o que foi a política do pão e circo do Império Romano? Roma houve uma denominada política do pão e circo, onde migalhas de pão e trigo eram fornecidas gratuitamente à população, que havia espetáculos públicos em arenas, os gladiadores, para entreter a população, fazendo com que não ficassem revoltosos com o seu desemprego e os demais problemas sociais que existiam na época. Nós levava a população de graça para esses lugares, distribuía o pão e essa diversão toda aí, entre as corridas e a crucificação das pessoas, principalmente que se consideravam cristãs, tá? E colocavam eles nessas arenas para ser comida de leão. Então, o povo batia palma para isso. Por que o cristianismo foi combatido pelos imperadores de Roma? As ideias dos primeiros cristãos estavam em Roma, porque eles não concordavam com a adoração ao imperador, como Deus vivo que pregava a igualdade entre os homens. Dessa forma, no decorrer dos séculos, essa religião
pelo apelo popular, foi conseguindo cada vez mais adeptos. E com isso, eles começaram a perseguir os cristãos. Então, o Império Romano é dividido em Alto Império Romano e Baixo Império Romano. Então, vamos lá. O que foi o Alto Império Romano? Otávio Augusto conseguiu a paz romana, centralização do poder, sistema centesiário, quer dizer, a renda aumentou, máxima extensão do território, conseguiu expandir o território, teve o nascimento de Jesus Cristo. Os principais imperadores foram, nessa época do Alto Império, Tibério, Calígula, Nero, Tito, Marco Aurélio. E teve a perseguição dos cristãos, tá? Terminou com a perseguição dos cristãos. Em compensação, no Baixo Império, começou a crise do escravagismo, escravismo, quando teve o colapso político e econômico. Principais imperadores Diocleciano e Constantino e Teodósio. Teve a divisão do Império Romano do Ocidente com o do Oriente, que foi a Constantinopla, a difusão e oficialização do cristianismo, Teodósio, Edito de Tessalônica, e as invasões bárbaras, pacíficas e violentas, que acabaram com o Império Romano. Então, nesse contexto, a gente pode dar como é que foi a crise do Império Romano. Então, por volta de 192 a.C., fechamento das fronteiras, fim da política de expansão territorial, veio o cristianismo. As consequências: crise no sistema escravagista, muito escravo, automaticamente teve as guerras, a revolta dos escravos. Crise econômica, porque os plebeus ficaram sem terras. Crise política, porque os plebeus não podiam participar das tribunas. E a religião, que contribuiu para alterar o politeísmo, propunha o acolhimento dos fracos e oprimidos, que questionavam o culto ao imperador e se opunham à violência. E eram os valores contrários à cultura militarista de Roma. Enquanto Roma era violência, Cristo trazia a paz, O cristianismo trazia a paz. Então, no Ocidente, a capital era Roma, descentralização do poder política e econômica, e 476 d.C. teve o fim do Império Romano do Ocidente e, consequente, formação dos reinos bárbaros, que nós vamos estudar na próxima aula. No Oriente, teve a capital, Constantinopla, a centralização, enquanto um centralizou, o outro descentralizou a política econômica, e a formação do Império Bizantino, que também nós vamos estudar na próxima aula. Então, meus amores, beijinhos para vocês e fiquem com Deus.